Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. Cumprimento e agradeço ainda aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. As pessoas que fazem presentes no plenário e aos meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao senhor vice-presidente, vereador Vando Alves Faria, PL, acerca da existência de quórum. O presidente está presente, vereador Renato, vereador Nilton, vereador Rodrigo, vereador Vando, vereador Rosemar, vereador Genair, vereadora Camila Borges. Quórum suficiente, presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo número regimental, declaro aberta sob a proteção de Deus a 28ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do quarto ano da 16ª legislatura do ano de 2024. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Convido a vereadora Camila Cristiana Borges Adante para que faça a leitura de um trecho bíblico. Versículo de hoje. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel capítulo 2, versículo 32. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, para fazer a leitura da ata da 27ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do quarto ano da 16ª legislatura do ano de 2024. Ata da 27ª sessão ordinária do quarto ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h24 do dia 1º de agosto de 2024, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 27ª sessão ordinária do quarto ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, presidida pelo senhor vereador presidente, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PRD. Para dar início ao trabalho legislativo dessa data, o senhor vereador presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. O senhor vereador presidente, Valei Cerâmica, PRD, cumprimentou o servidor dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Vando Alves Faria, PL, acerca da existência do quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador vice-presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sua proteção de Deus a 27ª sessão ordinária do quarto ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao vereador Samuel Alberto, PRD, a leitura de um trecho bíblico.
Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente Vaneida Cerâmica PRD, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando na sequência o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, a leitura da ata da 26ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, do ano de 2024. A qual, após corrigido o erro de digitação existente em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente Vaneida Cerâmica PRD convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Neném Trajano, União Brasil, para proceder com a ata das leituras das matérias constantes na pauta que segue anexo a essa ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta desse segundo dia, desse primeiro dia do mês de agosto de 2024, o senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade que se apresentava-se para discursar a vereadora Neuza Jacinto Diniz, União Brasil, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, em réplica a vereadora Neuza Diniz, União Brasil, a vereadora Fernanda do Dr. Itamar, PRD, o senhor vice-presidente vereador Vando da Saúde, PL, a vereadora Camila Borges Novo, o vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, o vereador Nilton Preto, PP, o vereador Genair José Carneiro, Cidadania, o senhor presidente Vaneida Cerâmica, PRD, e finalizando os discursos, o vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PRD. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei complementar, número 001/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de junho de 2024, que cria zonas especiais para indústria, comércio e serviços, altera dispositivos das leis complementares 027/2017, Lei 049/2020 e Lei 053/2021 e das outras providências. Ao contar os votos de seus iguais em relação ao projeto de lei complementar número 001/2024, o senhor vereador presidente Vaneida Cerâmica PRD registrou a aprovação definitiva da matéria por maioria absoluta. Divergindo o senhor vereador Renato da Autoescola PL e o senhor vereador vice-presidente Vando da Saúde PL, que se posicionaram contrariamente à iniciativa, razão pela qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. E para encerrar as matérias pautadas pelas deliberações do soberano plenário nesse dia, o senhor presidente, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PRD, convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para proceder com a leitura do projeto de lei 014/2024, de sua autoria, que autoriza a instalação e operação de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos no município de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Encerrada a leitura, o senhor vereador presidente Vaneida Cerâmica PRD encaminhou a proposta à assessoria jurídica e à Comissão Permanente de Constituição e Justiça e à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Às 10h14, o senhor vereador Ilvanei Pereira da Silva PRD, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, lavrei essa ata contendo 3 laudas digitadas que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura, senhor presidente, da ata.
Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Procedidas as correções necessárias a atender aos reclames, declarar a ata aprovada. Convido o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Leitura do projeto de lei 16/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Abadiânia para o exercício 2025 e das outras providências. E a leitura do projeto de lei número 17/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o dispositivo da lei no 912/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio do ano de 2022 a 2025 do município de Abadiânia para o exercício de 2025 das outras providências. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Vereador Rodrigo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas vereadores que se fazem presente no plenário. Bom dia, Lucilene, que se faz presente aqui também, ao nosso fotógrafo, ao João de Camargo, aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Senhor presidente, gostaria que encaminhasse um ofício ao secretário de Meio Ambiente, na pessoa do Bruno Almada, sobre a possibilidade de instalação de um container nas proximidades do posto de saúde do bairro Jardim Santa Fé. Uma vez que estive vivenciando nesses últimos dias muito tipo de resíduos acumulados ali na região, e alguns moradores pediram para que facilite, que muitos deles ainda não tem lixeira, então para que facilite que esse lixo seja descartado de forma correta e a equipe da limpeza urbana recolha esse lixo e faça a destinação final. Outra questão que tem nos preocupado, acredito que também é bandeira da Camila Borges, vereadora, é a questão das queimadas. Já começaram novamente no nosso município, então gostaria de conscientizar a população, pedir para que o Poder Executivo também faça uma mobilização a respeito disso. Todos têm conhecimento que a gente está no período de estiagem e principalmente a vegetação fica um pouco seca, então por favor, gente, é questão de saúde pública, questão ambiental, de sustentabilidade. Tenha conscientização, não faça ateamento de fogo em lojas e pastagens, porque isso prejudica não só a natureza, mas também os animais e a população. No mais, são essas minhas palavras. Desde já, muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum orador, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Razão pela qual convido o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para proceder com a leitura do projeto de lei número 016/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício 2025 e das outras providências.
Projeto de Lei número 016, de 5 de agosto de 2024, estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2025 e das outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º, Disposições Preliminares, artigo 1º. Essa lei estima e fixa a receita, a despesa do município de Abadiânia para exercício financeiro de 2025, compreendendo: parágrafo 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Capítulo 2º, seção 1ª da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada na forma dos anexos a essa lei em R$ 123.200.000, já considerando 20% das receitas de dedução para o Fundeb, que serão arrecadados na forma da legislação em vigor. Parágrafo único. As receitas e as despesas estão estimadas segundo os preços vigentes em junho de 2024, valores que poderão ser automaticamente corrigidos antes do início da execução orçamentária, para preço de dezembro de 2024, utilizando para tanto a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro que venha substituí-lo no período compreendido entre os meses de junho a novembro de 2024, incluídos os meses extremos do período conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Artigo 3º. As receitas realizadas mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com os seguintes desdobramentos. Capítulo 3º, da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2025 fica em R$ 123.200.000, incluindo a relativa ao serviço da dívida pública municipal interna. Artigo 5º. A despesa será realizada segundo as discriminações nas funções, órgãos e unidades orçamentárias, de acordo com os seguintes desdobramentos. Artigo 4º das disposições gerais. O chefe do Poder Executivo Municipal é autorizado nos termos do artigo 7º e 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964 a abrir créditos adicionais de natureza suplementar através de decreto, respeitando os limites e condições abaixo dos estabelecidos. Inciso 1º. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial e ou total de dotações do próprio orçamento até o limite de 80% do valor total da despesa fixada para o exercício de 2025. Nos termos dispositivos, o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 2º. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares mediante a utilização de recursos provenientes do superávit financeiro até o limite de 100% do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, nos termos dos dispositivos no inciso 1º do artigo 1º, do inciso 2º do artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 3º. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares mediante utilização de recursos provenientes
de excesso de arrecadação até o limite de 100% por excesso de arrecadação verificado no exercício de 2025 nos termos dos dispositivos no inciso 2º do parágrafo 1º, do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 4º, o limite de que se trata o parágrafo 1º do artigo 6 dessa lei não se aplica quando a suplementação ocorrer à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação, no âmbito da mesmo órgão, obedecendo à mesma categoria econômica, ao mesmo grupo de despesa, à mesma modalidade de aplicação e o mesmo dígito do elemento de despesa. Inciso 5º, os decretos de abertura de créditos adicionais no exercício de 2025 poderão ter numeração própria. Artigo 7º. Em decorrência dos dispositivos do artigo 66 da Lei Federal 4.320 de 1964, fica o chefe do Poder Executivo autorizado no interesse da administração movimentar por órgãos centrais dotações atribuídas às unidades orçamentárias a redistribuir parcelas de dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária. Parágrafo único. As redistribuições de recursos de que se trata esse artigo serão computadas por efeito do limite de que se trata o parágrafo 1º do artigo 6º dessa lei. Artigo 8. O chefe do Poder Executivo poderá incluir, mediante decreto, através de créditos adicionais, suplementares ou remanejamentos, modalidade de despesa, elemento de despesa, fonte de recursos e aplicação de fonte de recursos nas ações consignadas nessa lei, com a finalidade de garantir a execução dos programas e ações de governo estabelecidos no plano plurianual. Parágrafo único. A inclusão de elementos de despesas mediante decreto somente serão possíveis quando a suplementação ocorrer à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes à mesma ação, no âmbito do mesmo órgão, obedecendo à mesma categoria econômica, ao mesmo grupo de despesa, à mesma modalidade de aplicação e ao primeiro dígito do elemento de despesa. Artigo 9º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, com base no parágrafo único do artigo 10 e no artigo 50 da Lei Complementar número 101 de 2000, autorizado a compatibilizar a execução orçamentária da lei prevista e despesa fixada para o exercício de 2025, instituindo, adequando e readequando as fontes de recursos, inclusive as fontes de recursos de superávit financeiro, até os exigidos pelos órgãos de controle externos da administração pública municipal, no âmbito da administração direta, administração indireta e fundos, visando o melhor aproveitamento dos recursos e suas aplicações. Parágrafo único. Os recursos remanescentes do Fundeb 70% e 30%, disponível das fontes de superávit financeiro, sendo até o limite de 10% do total transferido do exercício de 2024, podendo ser utilizados até o primeiro quadrimestre do exercício de 2025. Artigo 10º. Durante a execução orçamentária, o chefe do Poder Executivo fica autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar operações de crédito por antecipação orçamentária até o limite previsto na Constituição Federal para o reforço de caixa, se atentando-se às proibições expressas no artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 11. Durante o exercício de 2025, o chefe do Poder Executivo Municipal poderão realizar a execução de despesas custeadas por operações de créditos voltadas ao financiamento de programas priorizados nessa lei, se atentando às proibições expressas no artigo 32 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 12º. O valor previsto no orçamento como reserva de contingência será direcionado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo inclusive
ser utilizados para a cobertura de créditos adicionais suplementares, obedecendo ao limite de que se trata o parágrafo 1º do artigo 6º dessa lei. Artigo 13º. Nos termos da LDO de exercício de 2025, o presente orçamento poderá ser utilizado monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último trimestre, e no primeiro de cada trimestre subsequente, sempre com base nos últimos 3 meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE ou outro índice que venha substituí-lo. Artigo 14. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira e entidades assistenciais e outros meios de subvenções, auxílios e contribuições. Inciso 1º. Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas. Inciso 2º. Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestem conta dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 15º. Caso haja alterações das quantificações de fontes e rúbricas de receita na tabela de fontes e receitas do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, ou da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, após a data da elaboração dessa lei, o chefe do Poder Executivo fica autorizado a atualizar as fontes e codificações das receitas previstas conforme o novo emendário válido para exercício de 2025, obedecendo à totalização de valores descritos na seção 2 do caput do artigo 3º dessa lei. Artigo 16º. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 5 dias do mês de agosto de 2024. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Mensagem justificativa, senhora. Mensagem justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação e deliberação dessa Casa de Leis, através de Vossa Excelência, em cumprimento ao dispositivo da Lei Orgânica do Município e ao artigo 165 da Constituição Federal, o projeto de lei número 015, de 5 de agosto de 2024, em caput, estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para exercício de 2025 e das outras providências. O referido projeto de lei está sendo enviado de conformidade com os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, no artigo 35 do parágrafo 2º do inciso 3º, ADCT, Lei Orgânica do Município, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, Plano Plurianual 2022 a 2025 e Lei Federal 4.324 de 1964. Assim sendo, apresentamos com projeção da situação real do município para as despesas a serem realizadas, para que seja apreciado por essa Casa de Leis, pois entendemos que ser de interesse excepcional da população desse município a aprovação do mesmo. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 5 dias do mês de agosto de 2024, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Concluída a leitura do presente projeto 016 de 2024, senhor presidente. A matéria vai à assessoria jurídica e comissões permanentes da Casa para pareceres e oportunidade em que faculto aos nobres a obtenção de cópias impressas ou digitalizadas do projeto de lei. Convido agora ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, para conceder com a leitura do projeto de lei
número 017/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que altera dispositivos da lei número 912 de 25/11/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022-2025 do município de Abadiânia, estado de Goiás. Projeto de lei número 17, de 5 de agosto de 2024, altera o dispositivo da lei de número 912/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 ao ano 2025 do município de Abadiânia e das outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei orgânica municipais, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do artigo 14 e 18 da Lei nº 912, de 25 de novembro de 2021, fica convidados a modificações do PPA 2022/2025, proposta na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do prefeito no município de Abadiânia, estado de Goiás, aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2024. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Leio agora a mensagem justificativa. Senhores e senhoras vereadores, submeto à elevada apreciação e deliberação dessa Casa de Leis, através de vossas excelências, em cumprimento ao disposto na lei orgânica do município, o projeto de lei número 016 de 5/8/2024, em caput, altera o dispositivo da lei número 912 de 25/11/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022/2025 do município de Abadiânia, estado de Goiás. A intervenção do Poder Executivo embasado na Lei Complementar 101/00, numa visão participativa, contínua, sendo a racionalização da ação do setor público e a ampliação e a melhoria da prestação de serviço à população deste município, conferindo prioridade ao que passivos e realizações com recursos próprios ou em parceria com agentes de outras áreas em atuação os níveis do governo. Portanto, apresento superiores motivos que impõem ao presente projeto de lei, que certamente encontrará a melhor ressonância na sábia compreensão dos membros dessa Casa de Leis, os quais serão fielmente aliquitados e representados em todos os seus direcionamentos. Assim sendo, apresentamos as projeções da situação real do município para a despesa e seja realizada, para que seja apreciada por essa Casa de Leis, pois entendemos de ser interesse excepcional da população, sendo o município a aprovação do mesmo. O gabinete do prefeito municipal de Abadiânia, Goiás, estado de Goiás, aos 25 do mês de agosto do ano de 2024, por José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Aqui é os grafos, senhor presidente, está completa a leitura. A matéria vai à assessoria jurídica e comissões permanentes da Casa para a emissão de suas opiniões técnicas no prazo regimental. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024, no horário regimental. Desejo um bom dia a todos.